Graça e paz, povo santo. Vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus, fazer aqui um devocional juntos. Tenho algo no meu coração para compartilhar com você, algo que eu tenho meditado esses dias e que tem abençoado profundamente a minha vida, né? E se eu pudesse dar um título para essa nossa conversa, seria Aqui e Ali. Você vai entender um pouco melhor à medida que a gente conversar, à medida que eu mostrar para você alguns textos, alguns versículos. E eu tenho certeza que a sua vida será alcançada pela palavra de Deus. Amém? E aí eu queria começar aqui com Hebreus capítulo 7, versos 7 e 8. Dentro do contexto, fala sobre o episódio que Melquisedeque é comparado, inclusive, né, a um tipo de Cristo. E fala daquela ocasião que ele aparece a Abraão, traz pão e vinho, e Abraão paga o dízimo daquela guerra que ele tinha ganho, né? E aí, o que é que acontece? Dentro desse contexto, o versículo 7 fala assim, porque Melquisedeque abençoou Abraão, aquele que tinha as promessas. E aí no verso 7, do capítulo 7 de Hebreus, diz assim, ó: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. E no verso 8 diz assim, ó: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Eu acho isso muito interessante, porque esse é um texto da Nova Aliança, um texto do Novo Testamento, falando sobre as pessoas que recebiam dízimos naquela época. E o escritor fala assim, ó, que são dois patamares, por assim dizer, né? Ou dois locais que estão recebendo ao mesmo tempo esse dízimo. E aí ele fala, aqui os homens mortais que recebem os dízimos. Ele foi bem claro nisso. Mas ele fala também assim, ó, ali aquele de quem se testifica que vive. Então veja que essa atitude de entregar, de dar o dízimo, é recebida em dois lugares, tanto na terra como no céu. O texto foi muito claro sobre isso daqui, né? Então, aqui e ali. Vamos ver um outro texto que se encontra em Mateus capítulo 6, verso 7. E aqui esse outro contexto fala sobre oração. Jesus está ensinando sobre oração e é interessante você saber disso, porque a oração que é bíblica, você não vai ver nenhum outro tipo de oração, senão a oração que Jesus ensinou. E como foi que Jesus ensinou? Jesus ensinou que nós deveríamos pedir ao Pai no nome dele. Essa é a forma de nós orarmos, direcionada a Deus no nome de Jesus. O nome de Jesus é a garantia da sua resposta, né? Se você está orando de acordo com a palavra, pedindo no nome dele, você já tem o que você pede, né? Você já tem o que você ora. Então Jesus diz assim, ó, Mateus 6, 7: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem, eles acham que pelo seu muito falar serão ouvidos. Por que que os gentios que não conhecem a Deus, eles oram repetindo aquela oração? Porque eles acham que por muito falar serão ouvidos. E aí Jesus fala assim, ó: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peça. Verso 9: portanto vós orareis assim. E entenda que Jesus antes disse, não use de repetição. Então o que vem a seguir, que é a famosa oração do Pai Nosso, não foi feita para ser repetida. Essa oração, ela é uma oração modelo. É como você deve começar a sua oração, como você deve desenvolver sua oração. Então fala assim, ó: portanto orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se
a tua vontade, assim na terra, ou seja, aqui, assim na terra como no céu. Você entende? Então veja, mais uma vez, Jesus está falando sobre dois ambientes, por assim dizer. Eu quero falar algo geográfico, mas não é bem isso. Mas Jesus está falando que a vontade de Deus, ela precisa ser estabelecida. O desejo do nosso coração tem que ser esse, né? Da vontade de Deus ser estabelecida na terra, como ela já é estabelecida no céu. Então veja, estamos falando sobre dois patamares, né? Tá bom? Entenda assim, ainda não consegui achar a palavra certa, né? Mas vamos lá, aqui e ali. Mais um texto falando sobre aqui e ali. E logo em sequência, no mesmo capítulo, no verso 19, Jesus fala assim, ó: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O que é a terra? É aqui, é onde nós estamos, certo? Onde a traça e a ferrugem corrói. Você pode colocar aí como se fosse a inflação, né? Se você guarda dinheiro numa poupança, você guarda dinheiro debaixo do colchão, a inflação vai comer o seu poder de compra à medida que o tempo passa, né? Então, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Jesus não está sendo contra você guardar, certo? Jesus não está contra você fazer economias, planejamentos futuros. Jesus não está falando exatamente sobre isso, especificamente só isso, né? Para que você faça só isso. Não, ele vai falar em sequência aqui e a gente vai entender. Mateus 6,20: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, ou seja, ali. Jesus disse, não acumule aqui, mas acumule ali. Aí eu te pergunto, como é que você vai conseguir fazer depósitos celestiais? Depósitos nos céus. Jesus está falando que esse depósito que você faz no céu é para você mesmo. Não sei se você acompanhou aqui a leitura, ó. Mas ajuntai para vós outros, para você mesmo, tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí eu te pergunto, onde está o seu coração? O seu coração está aqui ou o seu coração está ali? É algo que a gente deve pensar e refletir sobre isso, né? Colossenses capítulo 3, no verso 1, diz assim, ó: isso aqui é só para você que foi ressuscitado com Cristo. Se você não foi ressuscitado com Cristo ainda, então esquece, isso aqui não é para você. Mas se você foi ressuscitado com Cristo, isso aqui é para você. Ó, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, isso aqui é interessante, essa palavra juntamente. Isso significa que quando Jesus foi ressuscitado, você foi ressuscitado juntamente com ele. Agora, uma coisa é a verdade legal e outra coisa é a verdade vital. A vital é aquilo que você experimenta na sua vida, né? Uma coisa é a verdade que está escrita aqui e a outra coisa é a verdade que você vive na sua vida, tá bom? Então, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. O que é esse lá do alto? É ali, certo? Lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, ou seja, mais uma vez, ali, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ou seja, o que é aqui da terra? É o aqui, né? Aqui e ali. Pensai nas coisas ali de cima e não daqui de baixo. Então, eu vejo isso muito claramente, né? Então, fica uma pergunta, né? Como a nossa vida está fundamentada? A nossa vida está fundamentada somente nas coisas daqui, da terra? Como é que anda o seu saldo celestial? Né? E eu fiz uma pergunta, né? Como é que a gente faz depósitos celestiais? Você faz depósitos celestiais com a sua forma de viver.
com a sua maneira de viver, né? Você deve andar e viver uma vida que agrada a Deus, servindo ao próximo, amando ao Senhor. A tua vida, ela precisa ser um louvor a Deus. A tua forma de viver precisa glorificar a Deus. Então tudo que você faz ou deixa de fazer ecoa na eternidade, ecoa ali, certo? E você só tem essa vida aqui para fazer isso, tá bom? Então fica essa pergunta, né? E para a gente finalizar esse nosso devocional, eu queria deixar aqui Apocalipse 22, verso 12, que diz assim, ó, isso aqui é Jesus falando, né? E ele diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, ou seja, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo ou conforme as suas obras. Então veja que Jesus, quando ele se manifestar, quando estivermos diante do tribunal de Cristo, nós receberemos ali o nosso galardão, a nossa recompensa, segundo as nossas obras, certo? Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas depois que somos salvos, as nossas obras estão intimamente ligadas ao galardão, à recompensa que nós vamos receber, tá certo? Então, resumindo, né, nós falamos sobre essa atitude das pessoas que entregam o dízimo, e aí ele foi bem claro, ele diz: os homens mortais são aqueles que recebem aqui na terra, mas existe ali aquele que se testifica que vive. Falamos sobre a vontade de Deus ser estabelecida tanto aqui, como ela já é lá no céu, ali. Jesus fala sobre não acumular tesouro na terra aqui, mas acumular ali. E Colossenses, para finalizar, fala sobre buscar as coisas dali, lá do alto, e pensar das coisas lá do alto, ali, e não as que são aqui da terra. Amém? Então, pense um pouco sobre isso, onde a sua vida está fundamentada, somente no aqui, ou aqui e ali. Então, pense um pouco sobre isso, e Deus te abençoe.